Agora, pessoal, falar sobre a bacia hidrográfica do São Francisco. Assim como do Amazonas, a do São Francisco ela também é o que costuma aparecer, então vamos lá. O que a gente fala sobre a bacia hidrográfica do São Francisco? Primeiramente, a sua localização. Ela nasce, o rio principal, que é o Rio São Francisco, recebe o mesmo nome. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então ele tem um sentido que ele tem um sentido sul-norte. Então ele corre do sul para o norte, do sul para o nordeste, para ser mais exato. Então ele tem essa trajetória, conforme está mostrando o mapa. Então ele pega boa parte do estado de Minas Gerais, atravessa o estado da Bahia e a sua foz, a sua desembocadura é entre os estados de Sergipe e o estado de Alagoas. Então, vamos lá ver outros detalhes em relação à bacia do São Francisco. Aproximadamente 603 mil quilômetros quadrados. Estão percebendo que nem se compara com a bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas estão falando de 7 milhões de quilômetros quadrados, realmente é uma diferença muito expressiva. O São Francisco é o rio principal, conforme eu havia adiantado com vocês. Então, existem diversos afluentes que chegam até o Rio São Francisco. Nasce da Serra da Canastra, em Minas Gerais, já adiantei isso com vocês também. Dos 170 afluentes, 70 são perenes. Olha só, pessoal, 170 afluentes, ou seja, os canais de água que abastecem o rio principal. Desses, 70 são perenes. Você está querendo dizer que 70 são perenes? Significa que 70 realmente passa água o tempo todo. Só que eu tenho 100 afluentes na bacia do São Francisco que são o quê? São temporários. Temporários, intermitentes, sazonais, ou seja, corre água durante um período. Só que daí, quando chega o período de estiagem, principalmente na região do sertão nordestino, não tem água correndo. Depois, Nilo brasileiro. Ele é considerado Nilo brasileiro, Saulo? Sim, um apelido carinhoso que ele acabou recebendo. Chamado de Nilo brasileiro, chamado de Velho Chico, Rio da Integração Nacional, enfim, o São Francisco tem vários apelidos. Ele é chamado de Rio de Nilo brasileiro, fazendo uma analogia com o Rio Nilo, localizado onde? Na África. Vale lembrar que o Rio Nilo ele tem uma extensão gigantesca também. E assim como o Rio São Francisco, a direção dele é sul-norte. No caso do Rio Nilo, o que acontece? Tem a sua nascente no Lago Vitória, aí a partir do Lago Vitória ele começa a correr, então encontro de dois rios, no Rio Nilo Branco com o azul, até chegar ao Rio Nilo, e ele tem a sua desembocadura lá no Mar Mediterrâneo, considerando que o Egito, então ele atravessa diversos países. E assim como o Rio São Francisco, que ele atravessa uma região mais seca, no caso o semiárido, o sertão nordestino, em relação ao Rio Nilo, ele atravessa o quê? O deserto do Saara. Então, é por isso que acabo fazendo o quê? Essa analogia. Depois, 33 usinas hidrelétricas. 33 usinas hidrelétricas, pessoal. Então, a gente já começa a perceber o grande potencial hídrico dessa região, até porque a maioria dos rios brasileiros e afluentes, eles são o quê? De planalto. Vale das Frutas. Vale das Frutas é uma região localizada ao longo do São Francisco, onde são produzidas frutas que são destinadas para a exportação, como coco, como melão, como uva. Tanto é que em relação à uva vem se destacando bastante, inclusive produzindo uvas de vitivinicultura, que é aquela uva própria para o quê? Para fabricação de vinho e vem ganhando destaque cada vez mais. Tanto é que um dos pontos que é dito, né, sobre a transposição do Rio São Francisco, que os ambientalistas, e nem precisa ser ambientalistas, muitos acabam sendo contra, é justamente esse fato, que ao invés de as águas que estão sendo desviadas do São Francisco abastecer a população que realmente necessita, aquela população que está localizada no semiárido, não. Na verdade, vai acabar favorecendo muito mais as pessoas que trabalham nesse meio que é fruticultor, que na verdade são os empresários de agronegócio. Depois, falamos também em relação ao assoreamento. Ah, Saulo, você já explicou sobre o assoreamento, que faz com que tenha o quê? Redução do volume de água por conta desses sedimentos que chegam até o leito do rio? Exato. E no caso, diversos pontos, na realidade, do São Francisco e diversos pontos dos seus afluentes estão sofrendo com assoreamento, justamente por conta do quê? Da ocupação urbana, posso pensar também em relação, principalmente na realidade, essa condição de agronegócio que vem se implantando, então faz com que realmente esses sedimentos vão para o leito do rio. Bem,
quando nós falamos da transposição do Rio São Francisco, o que é essa chamada transposição? Transposição, pessoal, significa eu desviar o curso d'água. Então, uma porção do curso d'água. Percebam que nesse mapa aqui, o que está sendo mostrado? Tem aqui os chamados eixos de integração, que está nessa coloração marrom. Então, é justamente nesse ponto aqui e nesse ponto aqui do Rio São Francisco que vai ser feito o quê? O desvio de suas águas. Estão percebendo que é justamente no ponto que já é considerado baixo São Francisco, médio ou baixo, essa aula está chegando perto já da foz, da desembocadura? Exatamente. Então, quando fala assim transposição do Rio São Francisco, não vá pensar que vai ser lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Não, vai ser o quê? Justamente aí nesse ponto que está na Bahia, na verdade, muito perto de chegar na sua desembocadura, que é entre os estados de Sergipe e o estado de Alagoas. O que a gente pode falar sobre a transposição do Rio São Francisco? Vamos lá. Bem, esse projeto, a ideia de desviar as águas do Rio São Francisco, pessoal, ela vem desde Dom Pedro II. Nossa, desde aquela época? Desde aquela época. Ele já tinha essa ideia. E ele começava a pensar, falou assim, nossa, quando a gente analisa o sertão nordestino, realmente tem uma concentração muito grande de pessoas e pessoas que sofrem demais com a seca dessa localidade. Seria interessante se uma quantidade de água conseguisse ser desviada para poder chegar até essa população para fazer com que ela não sofresse as consequências da seca. Então, essa ideia, ela é o quê? Ela é bastante antiga. O que mais? Bem, atendendo centenas de municípios. Quando eu falo em centenas, pessoal, esse número chega perto dos 400. Nossa, tanto assim, Saulo? Sim, uma quantidade bem considerável. Tanto localizados em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, conforme a gente vê aí no mapa. Mais de 600 quilômetros de canais. Quando fala de 600 quilômetros de mais, seria o que? Os dutos, os canos, para poder fazer essa integração, fazer com que essa água seja redistribuída para essas regiões mais secas, então ele ultrapassa. Na realidade, já está aí em torno de uns 700 quilômetros, na realidade. Então, aí a gente começa a pensar no gasto disso. A obra começou em 2007. Ela começou em 2007, pessoal, e ela acabou sendo bastante delicada. Por quê? Começava, parava por falta de verba, não tinha a licença ambiental necessária para continuar, e assim por diante. Mas se a gente analisa a atualidade, cerca de 90% da transposição do São Francisco já foi feita. Nossa, 90%, Sal, sim, mas aí a gente começa a parar para analisar, né? 2007 até ano de 2021, 90% concluído significa que está o quê? Demorando demais para acontecer. Depois, obra bilionária. Então, foi estimado inicialmente que o valor iria ser de 20 bilhões de reais para poder fazer a transposição, só que quando a gente vê as cifras que chegou, esse valor ultrapassa, na casa do 30, alguns até falam na casa já de 40 bilhões de reais que foi necessário injetar para poder ter essa obra. Então, sem falar, né, mencionar em questão de corrupção, desvio, isso aí nem vou entrar nesse detalhe, mas realmente a quantidade de gasto feito é gigantesco. Depois, até porque é uma obra faraônica, né, pessoal? Atender a população pobre do sertão. Bem, se a gente for parar para analisar, desde Dom Pedro II, essa era a ideia, pessoal. Esse era o objetivo. Fazer com que o desvio dessas águas, assim chamada transposição, realmente conseguisse atender essa população que realmente necessita, porque sofre demais com a condição semiárida no sertão nordestino. Então, esse é o discurso feito pelas pessoas que aprovam a transposição do São Francisco. Aprovam não, né? Como eu disse, né, já foi 90% concluído. Mas, independente disso, esse era o discurso. Não, é necessário fazer essa transposição para fazer com que essa água chegue até essa população. Só que diante disso a gente começa a se perguntar, mas espera um pouco, uma obra que vai ficar tão cara assim, vai levar água para essa população, não teria uma outra opção em fazer com que realmente essa população conseguisse ser abastecida? E outra, estamos falando de transposição. Quantas transposições foram feitas no mundo e quantas deram certo? Essa aula, quando mexe com a natureza, é algo bastante delicado. É mais fácil dar errado do que dar certo. Exatamente. Depois,
Grandes empresas, conforme eu havia comentado com vocês agora há pouco, tem o chamado Vale das Frutas ao longo do São Francisco, que são essa fruticultura destinada para o mercado internacional. Então, apesar de o discurso político, ainda o discurso daqueles que defendiam, as empresas que defendiam, era esse. Não, vamos fazer a transposição para atender a população que realmente necessita, localizada no sertão nordestino. Mas por trás disso, começava a perceber também o quanto essa transposição iria favorecer os empresários do agronegócio que estão vinculados com essa fruticultura. Depois, desmatamento, sem falar no desmatamento que era necessário para poder fazer com que tivesse a implantação desses dutos. E uma alternativa seria o quê? A cisterna. O que é a cisterna, Saulo? A cisterna, pessoal, é um reservatório de água. Se fossem feitos reservatórios de água em locais estratégicos do sertão nordestino, isso seria muito mais barato. Muito mais barato? Nossa, não tem nem comparação em relação ao valor. Muito provavelmente que esse valor, pessoal, não ia chegar nem na casa de 10 bilhões de reais. Nem ia chegar. Então, e fossem construídas essas cisternas em locais estratégicos, isso já seria o suficiente, porque uma cisterna é um reservatório. Então, a população vai lá, pega o que precisa e tudo certo. Então, começa a fazer com que tenha diversas cisternas espalhadas em diversos pontos do sertão nordestino e que também comece a fazer o quê? Uma análise dela para ver quanta água tem. Então, comece a fazer a medição. Ah, precisa de mais. Vai lá, abastece ela, faz uma captação da água da chuva, quando possível, para fazer com que essa cisterna comece a ser abastecida. Enfim, seria uma alternativa bastante plausível ao invés de ter feito o quê? A transposição. O que mais? Afetar as hidrelétricas. No caso, se a gente for parar para analisar o que está a leste da transposição, tudo bem, eu até posso ter esse raciocínio do que está a leste realmente vai acabar afetando o volume de água. Até porque se é feita essa transposição, o que está a leste dessa transposição vai ter o quê? Um volume seu reduzido. Então, isso pode fazer com que realmente as hidrelétricas que estejam localizadas a leste acabem ficando prejudicadas, porque se elas estavam acostumadas a receber um certo volume de água, agora esse volume vai ser o quê? De uma forma menos expressiva. Continuando. Então, vamos ver, pessoal, como esse assunto sobre a bacia hidrográfica do São Francisco pode ser cobrado na hora da prova. Questão 7, Colégio Naval 2012. Um dos grandes projetos de irrigação do sertão nordestino prevê a transposição das águas do Rio São Francisco. Isso quer dizer que a parte das águas deste rio seria usada para abastecer rios intermitentes das bacias hidrográficas nordestinas, o que vem gerando muita polêmica. Em relação à realização natural e socioeconômica que envolve a transposição do Rio São Francisco, assinale a opção correta. Então, vamos lá. A. Aqueles que são contrários aos projetos afirmam que os principais beneficiados serão as empresas e os donos das grandes propriedades que produzem para exportação. É verdade? É verdade. E não a população mais pobre do sertão. Foi exatamente isso que eu comentei com vocês, pessoal. Então, alternativa A, alternativa correta. Vamos refutar as demais. B. A chamada revitalização do Rio São Francisco é a condição primeira defendida pelos latifundiários. Latifundiário defendendo a revitalização é meio contraditório, até porque quando a gente fala de latifundiário, e principalmente aqueles envolvidos com agronegócio, eles acabam degradando o Rio São Francisco por meio do desmatamento, que gera o assoreamento. Então, ficaria difícil pensar desses latifundiários falando sobre revitalização. Está um pouco contraditório, na verdade. Enfim. E pelo governo federal, pois a agricultura de subsistência deverá ser a grande beneficiada. A agricultura de subsistência, a grande beneficiada? De jeito nenhum. A gente vai pensar no quê? A gente vai pensar no empresário do agronegócio para evitar o êxodo rural, fora a alternativa B. C. A quantidade de água que será utilizada no processo de transposição do Rio São Francisco garantirá tanto a geração de energia quanto a irrigação dos minifúndios. Garantirá? Difícil pensar nesse garantirá, pessoal. Ficou de forma exagerada. Que garantia que tem, até porque estou falando de uma obra faraônica e que a chance de dar errado é grande, pensando em transposição. Então, difícil. E outra, fala sobre a irrigação dos minifúndios.
Ah, não, Saulo, se for pensar na irrigação, vai ser o quê? Dos latifúndios que vão estar interessados. Aí ele coloca ainda, especificamente o chamado meio norte. Meio norte está bem distante do São Francisco. Lembrando que o meio norte é aquela região que envolve o quê? O estado do Maranhão, parte do estado do Piauí também, onde se encontram os mais pobres da região, fora. D. A vazão do Rio São Francisco não será comprometida. Não será comprometida também, ficou de forma exagerada, até porque vai fazer com que o fluxo dele, pensando no baixo curso, comece a receber menos água. Uma vez que as políticas ambientais oficiais do governo federal e dos governos estaduais estão reconstituindo as chamadas matas ciliares, as quais são as responsáveis pelo seu abastecimento hídrico deste rio. A mata ciliar é responsável pelo abastecimento? Não. O que é responsável pelo abastecimento? É a chuva. A mata ciliar é responsável por proteger do assoreamento. E a vertente mais ocidental da região nordeste, conhecida como Zona da Mata, Zona da Mata é o quê? É ocidental ou oriental? Ah, a Zona da Mata é oriental, não ocidental. A mais ocidental seria o meio norte. É a que mais se beneficiará com a transposição do Rio São Francisco, pois ganhará um novo impulso em sua agropecuária, atividade que compõe o eixo da economia dessa sub-região. Não, se a gente for parar para analisar na Zona da Mata, qual que é a principal atividade dela? Ah, Saulo, é o comércio e os serviços, principalmente os serviços. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa A. Então, com isso, pessoal, a gente acaba de encerrar a nossa sexta parte da aula que eu falei para vocês sobre a bacia hidrográfica do São Francisco. Continuando.